Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar a respeito da relação entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma reta que seja transversal às anteriores. Vem comigo! Bem pessoal, o nosso estudo, como eu falei para vocês, vai envolver duas retas paralelas intersectadas por uma reta transversal. E aí vão aparecer alguns ângulos, que vão estar relacionados aqui, a gente vai ver a relação entre esses ângulos. Então nós temos aqui, pessoal, duas retas que são paralelas. Nós temos aqui, essas duas retas aqui vão ser as retas paralelas, intersectadas por uma terceira reta que vai ser a nossa reta transversal, tá certo? Essa reta aqui, ó. Vocês observam uns ângulozinhos pintados aqui na nossa imagem, de azul, de vermelho, de verde e de roxo, Nós vamos ver as relações que existem entre esses ângulos aqui a partir dessa construção. A primeira situação que eu quero discutir com vocês, é o que chamamos de ângulos que são correspondentes, ângulos correspondentes, Os ângulos correspondentes são esses aqui que aparecem no nosso desenho, pessoal. À direita aqui nós temos o ângulo A e o ângulo E amarelos, Eles são ângulos que são correspondentes a partir dessa construção. Nós temos também os ângulos B e F, eles são ângulos correspondentes também. Nós temos os ângulos D e H, que são ângulos também correspondentes. E por último nós temos os ângulos pintados de cinza aqui, o ângulo C e o ângulo G. Eles são ângulos que também são ângulos correspondentes, pessoal. Então esses ângulos correspondentes aqui, eles vão ser congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, Então fiquem atentos aí a isso aí, a essa primeira situação aqui, ângulos correspondentes, É como se você tivesse ângulos que são iguais, Que são parecidos ali em lugares diferentes do seu espaço, E quando você faz essa construção de duas retas paralelas intersectadas por uma transversal, você acaba obtendo esses ângulos aí que são correspondentes. Outra situação que vai aparecer a partir dessa construção de retas paralelas intersectadas por uma reta transversal são os chamados ângulos alternos internos. Os ângulos internos, primeiramente, eu quero deixar isso claro para vocês, são os ângulos que vão ficar ali entre as duas retas paralelas. Você tem a reta R e a reta S, os ângulos entre essas duas retas aí vão ser os ângulos internos, Então vocês observam que o ângulo A e o ângulo F, o ângulo D e o ângulo F, eles são os ângulos que estão pintados de roxo aí, destacados de roxo aí. Eles são ângulos que são congruentes, pessoal. Eles são chamados de ângulos alternos internos. Nós temos também os dois ângulos rosas aí, o ângulo C e o ângulo E. Eles são ângulos também congruentes. Eles são ângulos também alternos internos. Então nós temos aqui o ângulo D e o ângulo F como alternos internos e o ângulo C e o ângulo E como alternos internos. Os ângulos estão com a mesma cor aí. Nós temos também os ângulos alternos externos. Os ângulos externos são os ângulos que vão ficar fora desse espaço entre as duas retas R e S. Então nós temos aqui pintados de verde os ângulos A e F, que são alternos externos, e os ângulos B e E, que são alternos externos. Tanto os ângulos alternos internos quanto os ângulos alternos externos têm essa propriedade de serem congruentes, assim também como ocorre com os ângulos que são correspondentes, tá certo? Outra situação que vai aparecer para a gente aqui são os ângulos colaterais internos, pessoal. Então vocês observam que os ângulos D e E são ângulos colaterais internos, os pintados de azul, E os pintados de vermelho, os ângulos C e F, são também ângulos colaterais internos, C e F. A propriedade que acontece com esses ângulos é que é o seguinte: se você soma esses ângulos alternos internos, eles são complementares, eles são suplementares, A soma entre eles você vai obter 180 graus. Se você somar esses valores, você obtém 180 graus, tá certo? Nós temos também os ângulos que são colaterais externos. Os ângulos colaterais externos, aqui nesse caso, nós temos os ângulos A e H, Os pintados de marrom aí, e os pintados, de cor de pele aí, B e G, B e G são ângulos que também são ângulos colaterais externos, pessoal. Então a propriedade dos ângulos colaterais externos é que a soma entre eles é igual a 180 graus. São ângulos suplementares, tá certo? Então são essas relações possíveis quando você fizer uma construção de duas retas paralelas, intersectar essas retas por uma reta transversal, você vai obter ângulos que são correspondentes ou são correspondentes, que é aquela situação inicial,
ou vão ser ângulos alternos, sejam internos ou externos, como as duas situações que eu apresentei no início, ou finalmente serão ângulos colaterais externos, tá certo, pessoal? Então são essas situações aqui que vão aparecer pra gente. Colaterais internos, colaterais externos, ou você vai ter alternos externos ou alternos internos, ou então ângulos que sejam correspondentes. Então são essas situações aqui que vão acontecer quando você pegar duas retas que são paralelas e intersectar por uma reta transversal, tá certo? E diante dessa situação aqui, eu quero encerrar esse nosso encontro. Quero desejar um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.